Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje, trazendo mais uma reflexão bíblica, já estamos no terceiro vídeo da nossa série Habitantes de Outro Reino. Essa temática que estamos trazendo é para nos conscientizar o relacionamento que devemos ter em relação ao mundo como sistema e a consciência de que nós não somos daqui, que a nossa vivência, a nossa experiência nesse lugar é transitória, é passageira e que existe algo muitíssimo melhor do que isso aqui e que o Senhor tem preparado para nós. Antes de nós começarmos com a leitura, quero te convidar, a você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações e nos deixe seu like. Nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E para você que já está conosco, quero te agradecer pelo apoio, pela companhia. Continua aí, continua nos apoiando, divulgando o link do canal para que assim, juntos, cheguemos e alcancemos a cada vez mais e mais pessoas para a glória de Cristo Jesus. A nossa leitura inicial para hoje está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21. E diz assim a palavra do Senhor: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Carta de Paulo aos Filipenses, contextualizando um pouco, é uma carta na qual Paulo escreve em uma cela, numa prisão romana, e independentemente da situação em que Paulo se encontrava, ele achava aquele ambiente tão bom quanto qualquer outro para viver por Cristo, para divulgar o Evangelho e para alcançar as pessoas. Nesse caso, a igreja de Filipos, a qual ele tinha fundado, e também essa carta não vai somente dirigida aos membros daquela igreja. Essa carta é dirigida também a todos aqueles que querem viver conforme os padrões de Cristo. É uma carta exuberante de engajamento espiritual. Exatamente, o intuito é justamente o engajamento espiritual que Paulo queria incentivar naqueles irmãos, assim como nós hoje. Vamos analisar os versículos. No versículo 20, ele já afirma: a nossa cidade está nos céus. E é exatamente essa temática que nós estamos tratando na nossa série. Nosso lugar não é aqui. Nós somos habitantes de outro reino. E Paulo confirma aqui: mas a nossa cidade está nos céus. Ele diz: de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele sinaliza que além de a nossa cidade não ser aqui, o nosso lugar não ser aqui, nós também temos a esperança, como já falamos em alguns vídeos anteriores, nós temos a esperança e temos a promessa do Senhor Jesus, que diz: eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para você. Então nessa temática, nós vemos que no versículo 20, Paulo afirma: a nossa cidade está nos céus, ou seja, não é aqui. Já fica muito bem claro isso, que a nossa cidade não é aqui. Justamente vai de encontro com aquilo que estamos falando. Nós somos habitantes de outro reino. E no versículo 21, nós temos a promessa. A promessa diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas.
Paulo fala a respeito da promessa do nosso corpo abatido, esse corpo corruptível, esse corpo que está, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, ainda que meu exterior se deteriore dia após dia, dentro de mim tem um peso de glória que vai crescendo. E aqui nós temos a promessa de que o próprio Senhor Jesus transformará esse corpo abatido em um corpo glorioso igual ao corpo dele. E ele diz que, segundo o seu eficaz poder, de quem? O poder de Jesus Cristo de sujeitar para si todas as coisas. Exatamente, nós cristãos vivemos na promessa do Senhor Jesus vir nos buscar, nos transformar, para nos levar ao lugar que está preparado para nós. A promessa de que Ele não vai nos deixar aqui. Nós estamos aqui por uma missão, estamos aqui cumprindo a missão, a grande comissão, onde Ele diz: ide às nações, ide às nações. Essa é a nossa missão, é a grande comissão, ide às nações. Hoje trouxemos também algumas referências, algumas concordâncias bíblicas com o texto que limos inicialmente, para nós vermos como a Bíblia, em determinados lugares, em vários lugares, ela vai confirmando essa temática que nos ocupa nesse momento da série. E, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 14, diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu vou ler de novo. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O autor da carta aos Hebreus também concorda com a nossa primeira leitura escrita por Paulo. Diz: essa cidade, a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é no céu. E aqui ele diz: não temos cidade permanente, ou seja, essa estadia aqui, essa estadia nossa aqui é transitória. E ele diz: buscamos a futura. Ou seja, nós também, nessa consciência que temos de que esse lugar não é nosso, nós estamos também construindo a nossa ida para essa cidade futura, a cidade prometida para nós em outro lugar. E, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos com Cristo e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Chegamos aqui até o versículo 3, vamos analisar. Ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Lembra que o autor da carta aos Hebreus dizia: mas estamos buscando a futura. Uma das formas de nós buscarmos a cidade futura está aqui em Colossenses. Ele diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Isso vai de encontro com a nossa leitura na carta aos Hebreus. E aí, no versículo 2, ele já continua afirmando para nós como é buscar a cidade futura. Ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, o nosso pensamento, embora nós estamos aqui nesse mundo desempenhando uma missão que é justamente fazer o ID do Senhor, cumprir a grande comissão, o nosso pensamento não tem que estar nesse mundo. O nosso pensamento tem que estar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E no versículo 3 ele afirma: porque já estáis mortos com Cristo e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. São várias afirmações a respeito daquilo que é a temática da nossa série, Habitantes de Outro Reino. Essas concordâncias que nós limos
vão de encontro com o versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses, né? Que foi a nossa leitura inicial. Agora, as concordâncias em relação ao versículo 21, já continua a leitura em Colossenses, capítulo 3, no versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória, né? Versículo 21 do capítulo 3 de Filipenses diz que Ele transformaria o nosso corpo abatido em um corpo glorioso igual ao dele. E nós temos a confirmação de Paulo aqui também na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 4. E ele diz aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 19, Paulo confirma: nós somos família de Deus. E se nós somos família de Deus, nós somos habitantes de outro reino. Quero trazer só mais um versículo para te deixar com essa reflexão hoje, que está na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 2, e ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu vou ler de novo: seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. Eu quero te deixar hoje com essa reflexão e repetir que nós somos habitantes de outro reino. E onde você estiver e quando você estiver, lembre-se, nós somos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.